Olá, olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda à última aula do nosso curso. Certamente você já ouviu muito, né? Já aprendeu muito sobre os pequenos grupos multiplicadores, sobre relacionamento discipulador, sobre os elementos raízes, né? Que eu mesmo passei para vocês. Ou seja, você tem todo o conteúdo suficiente, necessário para você começar a liderar um pequeno grupo multiplicador. Então, pegue todo esse conhecimento, não deixe só aqui, né? Pratique tudo isso, né? Coloque isso em ação, em evidência em seu pequeno grupo multiplicador. Certamente você será, assim, um líder em potencial, um grande líder, aquele que não para, o conhecimento não termina em você, mas você faz com que o conhecimento alcance mais pessoas, tá bom? Então é isso. Nessa aula a gente vai falar sobre algo. Na verdade, nós falaremos sobre o M, né, do PGM, falaremos sobre multiplicação. E você vai ver aqui qual é a importância dessa aula, que certamente é uma importância muito significativa e que vai mostrar que o seu PGM está saudável, está crescendo. Mas antes de qualquer coisa, eu vou fazer o que nós sempre estamos fazendo aqui no início de todas as aulas, te fazer uma pergunta, né? Eu quero muito e peço, como tenho pedido, como todos os que estão ministrando a aula estão pedindo para você fazer, né, e depois continuar a assistir. A pergunta que eu quero fazer de forma inicial para você é a seguinte: diante de tudo isso que você aprendeu até aqui, todas essas 12 aulas e essa aula aqui também, você acha necessária a multiplicação do PGM, né, do pequeno grupo? Você acha necessário? Coloca aí a sua opinião, né, no seu caderno de atividade. O seu líder, né, que está acompanhando a sua formação, ele vai querer saber da sua opinião sobre isso, né? Coloca aí, antes de ouvir, mesmo antes de ouvir o que eu tenho para falar, coloque. Pausa esse vídeo, depois você volta aqui comigo, tá bom? Então faz isso, vai lá. Acredito que você fez, acredito que você já tenha respondido, né? Agora vamos lá, vamos dar continuidade aqui e eu vou te mostrar a importância do pequeno grupo multiplicador. Multiplicando o PGM. Esse aí é o tema da nossa aula. E por que eu coloquei um troféu aí? Não é à toa, né? Não é à toa esse troféu está aí. Porque quando você consegue, você certamente vai começar ou está liderando um pequeno grupo, mas quando você consegue fazer com que esse pequeno grupo multiplique, né? De alguma forma você consegue enviar um outro líder, ou faz com que esse grupo cresça e depois se multiplica. Ou seja, se de alguma forma você fez com que o seu pequeno grupo crescesse e multiplicasse, você precisa receber esse troféu, né? Um troféu. Na verdade, quando você multiplica um pequeno grupo, você precisa fazer uma festa. O seu pequeno grupo precisa fazer uma festa, porque vocês conseguiram atingir o objetivo do pequeno grupo multiplicador. Eu estou trazendo aqui, só para você trazer a memória de novo, como última aula, tá? Última aula. Esse mapa, certamente você já sabe percorrer esse mapinha, esse caminho do discipulado, já sabe percorrer ele com alguém, né? Já sabe o que tem que fazer em cada detalhe aí. Eu só estou trazendo ele aqui para te mostrar o seguinte. Como você está vendo aí, primeiramente é o vermelho, como você já está careca de saber, né? O vermelho que é o chamar. É o primeiro ato, é o ato inicial de você buscar alguém, né? Depois o verde aí, que vai aparecer para você, que é o agregar, conseguiu chamar, conseguiu agregar essa pessoa, um PGM, um pequeno grupo, também na igreja. Não para aí, né? Não para aí. Depois que essa pessoa se batizou e tudo mais, não para aí. Discipulado, você já deve ter aprendido aqui. Discipulado, ele não termina apenas com o batismo, né? Discipulado, nós chamamos de evangelização discipuladora. Ela precisa acontecer em todas as fases da caminhada cristã. Chamou, agregou, depois tem a última fase, que é o aperfeiçoar. Para que você vai aperfeiçoar o discípulo que já se batizou? Para que ele faça o mesmo que você.
você deve ter ouvido, na verdade, ouviu de mim, né? Lá na aula do elemento raízes, sobre o fator 222. Lembra? De Paulo e Timóteo, né? Paulo ensinou a Timóteo e pediu para que Timóteo ensinasse outros. É isso. Você caminhou com a pessoa até uma certa altura e agora você precisa passar o bastão para essa pessoa para que ela possa fazer o mesmo que você. Para que ela possa começar lá no início, lá com aquele cartão alvo de oração, que aquela pessoa possa começar a pensar em pessoas do seu círculo de influência, começar a orar por essas pessoas e começar esse caminho com outras pessoas. Isso aí precisa ser sempre um ciclo que não para de forma alguma. Você precisa aperfeiçoar uma pessoa para que ela possa fazer o mesmo que você. Tá bom? Só para você entender. E quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está multiplicando, ou melhor, multiplicando-se, né, na vida de outra pessoa. Deixa eu mostrar para você o texto da Grande Comissão. Certamente também você já ouviu esse texto diversas vezes aqui no curso, mas eu vou trazer ele de novo para você aqui, vou ler com você de novo. Não passe esse vídeo, leia comigo, né, que eu quero te fazer jogar alguns detalhes que talvez você não tenha pegado ainda desse texto. Assim diz Mateus capítulo 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba, o seu chamado, o seu papel, na verdade, o seu chamado primordial e principal, qual é? Você já deve saber a resposta. É fazer discípulos. E como você faz discípulos? Você faz discípulos através do ir, né? Há uma ação aí necessária, ide. Você faz discípulos batizando eles e também faz discípulos ensinando-os a guardar. Mas deixa eu usar esse texto como base para te fazer compreender a importância que você precisa dar para a sua função enquanto um discípulo de Cristo que multiplica. Nós somos chamados, como eu falei, a fazer discípulos, mas nós fazemos discípulos primeiramente batizando. Aí eu não vou me ater apenas ao ato de mergulhar alguém em uma água e levantar. Eu não quero me ater a isso. Talvez você já tenha ouvido no decorrer dessas aulas. O que eu quero trazer para você aqui é que você não precisa ser um ministro do Evangelho, reconhecido por uma igreja, tendo um título como pastor. Não precisa para poder batizar. Você é chamado a levar, através, é claro, do Espírito Santo em você, a levar uma pessoa ao que eu chamo de mudança de compreensão de vida. Levar uma pessoa a uma conversão genuína, a uma metanoia, né? É isso que você é chamado. O que é batismo? Batismo nada mais é do que um simbolismo de você morrer para o mundo e viver para Cristo, para o reino de Deus. Você, enquanto fazedor de discípulo, você precisa ficar preocupado nessa porção aí de fazer discípulos batizando. Esse ato de batizar é isso. É você ser um agente do reino de Deus, capaz, através do Espírito Santo, é claro, de causar uma mudança significativa na pessoa ao ponto dela decidir morrer para o mundo e viver para Cristo. Olha que grande isso. Olha que papel que Deus nos deu, né? Não pense que você não é capaz, né? Você é capaz. Não pelos seus méritos, pelo que você tem condição de fazer. Não é por isso. É pelo poder que foi conferido a você, né? Deus nos deu poder, né? Como está lá em Atos 8. Deus nos deu poder. E esse poder, na expressão originária, ela traz a compreensão como se fosse uma dinamite, uma explosão. É um poder mesmo que faz com que você tenha a capacidade
de causar uma mudança na outra pessoa, de modo que ela morra para o mundo e viva uma nova vida em Cristo. Ou seja, fazer discípulo é isso. É ser usado por Deus nesse ponto, para causar uma mudança desse parâmetro na vida de alguém. E o texto continua, se você perceber, nós somos chamados a fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar. Olha que coisa. Eu não sei se já falaram isso aqui no curso, mas eu vou repetir aqui para você. Ensinar a guardar. Você não é chamado, eu vou repetir aqui de novo, a transmitir apenas conhecimento. Você é chamado a ensinar a guardar. Ensinar o outro a guardar. Só para ser exemplificativo aqui, o máximo possível, eu sou advogado, tenho pós-graduação e estou nesse meio onde eu já tive aulas, né, com grandes autoridades, com juiz, com delegado, eu já tive aula com pessoas, desembargador, com pessoas, autoridades na nossa sociedade. Só que, por exemplo, eu aprendi sobre Código Penal, né, com um professor que ele era delegado de polícia. Interessante, né? Uma das aulas que ele estava falando, ele estava nos ensinando sobre a lei, o código frio da lei, né? O código não matar. Não matar e todos os outros, né? Mas o que ele estava ali fazendo como professor de direito penal? Ele estava transmitindo conhecimento. Ele não estava me ensinando, não estava ensinando a turma a guardar a lei. Ele estava ensinando o Código Penal. Quando Cristo nos chama a ensinar o outro, preste atenção no texto, ensinando-os a guardar, ele está dizendo, não é para você esmiuçar o decálogo, né, as 613 leis lá da Torá. Não é para isso apenas, né? Você tem que mostrar a lei e ensinar a guardar. E nessa esfera, olha que eu vou falar com você, nessa esfera de ensinar a guardar, você consegue ensinar o outro até com os seus erros. Por isso que eu falei aqui, você não precisa ser o bambambam para poder fazer discípulos. Você consegue discipular, cuidar, ensinar mesmo com os seus erros. Eu vou te citar exemplo. Se nosso papel é ensinar a guardar, como é que você vai ensinar alguém a guardar em relação ao perdão? Talvez quando você perdoa alguém, aquela pessoa que te ofendeu, você chega e perdoa, né? E vice-versa também, né? Quando você pede perdão para alguém sobre os seus erros. Arrependimento, como que você ensina um outro sobre o arrependimento? Não é apenas mostrar que devemos nos arrepender. Muitas vezes é quando erramos e depois chegamos para o outro e falamos, eu me arrependo, eu confesso que errei, né? Como diz lá o filho pródigo. Eu confesso que errei contra os céus e contra você, Pai. Entende? Então, esse texto, por isso que ele foi repetido várias vezes aqui, você é chamado a fazer discípulos, primeiro batizando no sentido de ser um agente de transformação na vida de alguém, ao ponto dessa pessoa decidir morrer para o velho homem e viver para Cristo. O seu chamado é fazer discípulo ao ponto de ensinar o outro até com seus erros, com a sua vida. Entende? Então é isso. Fazendo isso, é a única maneira de você multiplicar-se na vida do outro. A única maneira de você multiplicar-se na vida do outro. E vamos continuar aqui. E o que é o pequeno grupo? Pequeno grupo é o lugar onde você vai fazer isso, né? O fazer discípulos. O seu chamado é multiplicar-se, né? É como se fosse um copo que a gente vai enchendo, ao ponto dele chegar na borda e começar a transbordar. Interessante que embaixo desse copo há outros copos vazios, né? Ao ponto de você transbordar. Quando você transborda, quando você está realmente
não só cheio de conhecimento, mas você está vivendo, né, como Cristo te chamou para viver. Quando você está transparecendo, quando você está exalando o Evangelho. Isso é transbordar. Então você é chamado a transbordar, como você viu no slide passado. Mas onde a gente pode fazer isso com qualidade? Um pequeno grupo multiplicador. Mas por quê? Eu vou trazer de novo o conceito aqui para você entender. Pequeno grupo multiplicador, o que é? É um pequeno grupo de pessoas. Não é um mutirão, é um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus. Por quê? Tudo que comemos, tudo que bebemos, tudo devemos fazer para a glória de Deus. E fazemos isso por meio do fortalecimento de RD, você já deve ter aprendido sobre RD aqui, relacionamento discipulador, e da multiplicação de discípulos. O papel do pequeno grupo multiplicador, por isso PGM, é multiplicação. Não é propriamente a multiplicação do grupo, né? É a multiplicação sua na vida do outro. Primeiro, se é pequeno grupo, ele precisa se manter pequeno. Então, quanto mais você alcança pessoas, quanto mais você se transborda na vida de outra pessoa, você vai chamando pessoas interessadas, você vai agregando pessoas ao grupo, o grupo vai crescendo e ele não pode, de forma alguma, perder a razão de ser. Qual é a razão de ser? Pequeno grupo. Por isso, ele precisa multiplicar. Aí sim se dá a multiplicação de discípulos. Então, por isso essa frase que você está vendo aí, todo PGM, todo pequeno grupo multiplicador, quando saudável, ele precisa nascer, ele precisa crescer e ele precisa multiplicar. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem como, escuta o que eu vou falar, não tem como você multiplicar, até na própria natureza, sem você morrer. Como uma semente se multiplica? Ela precisa cair na terra para poder... Ela só consegue morrer e se transformar em uma grande árvore se ela morrer. E quando eu falo em morrer aqui, eu estou falando em, primeiro, morrer para o mundo e viver para Cristo. Você muitas vezes precisa morrer, às vezes, para o seu ego, para o seu... Ego, por exemplo, a gente falando em PGM aqui, você é um líder de PGM. Aí, você está vendo aquele grupo crescer, né? E você tem a intenção de ser um pastor, por exemplo, né? E você está vendo um grupo crescer, aí vai ficar aquela questão. Poxa, eu vou deixar crescer o grupo, né? E quando o grupo crescer, eu mesmo vou pegar esse grupo aqui e vou montar a minha igreja. A proposta não é essa. A proposta não é essa. A proposta é você dar a possibilidade de uma outra pessoa que você está discipulando, dela ser líder de outro pequeno grupo. Porque a ideia é estarmos unidos em pequenos grupos. Por isso, você precisa morrer para o seu ego, você precisa morrer em muitos sentidos para fazer multiplicar, para dar oportunidade para outra pessoa. Por isso que todo PGM, quando saudável, ele nasce, ele cresce e depois ele precisa multiplicar. E a multiplicação é uma bênção no sentido de alcançar outras pessoas, no sentido de você dar a oportunidade de outro líder liderar um outro pequeno grupo. Olha, não é necessário, não, essa não é a palavra, mas às vezes não precisa você pegar um avião e ir para um outro continente, quem sabe, para você ser um missionário lá. Às vezes o que é necessário é você sair da porta da sua casa, pegar o elevador e ir, sei lá, para o apartamento de cima levar o evangelho na criação de um novo pequeno grupo que talvez nasça no próprio condomínio. Entende? Então, multiplicação é necessário para considerar, para não deixar perder a razão de ser do pequeno grupo, que é pequeno grupo, cresceu, precisa multiplicar. Pequeno grupo é importante para você alcançar pessoas novas. Pequeno grupo é importante para você dar oportunidade para outras pessoas usarem os seus dons e seus talentos. Então é isso. Fica comigo aí, né? Que no próximo vídeo a gente vai
falar, ou eu vou falar com você aqui sobre as etapas do PGM e vou desenhar como você pode fazer a multiplicação do pequeno grupo e quais são algumas características, algumas dicas importantes que você precisa fazer para você multiplicar o seu PGM e receber um troféu e ter uma festa no final, porque o objetivo do pequeno grupo foi alcançado, ou seja, alcançamos mais lares e mais pessoas. Então, fica comigo até daqui a pouco. Vamos lá!